Eu acho que dá pra dizer que esse novo filme do Superman que vai ser lançado, ele é não só o filme de super-herói mais aguardado de 2025, como também um dos filmes mais esperados do ano inteiro. Porque, por exemplo, se a gente for comparar com os outros lançamentos da Marvel desse ano, por exemplo, o filme do Capitão América, eu acho que ninguém tá muito hypado pra esse filme, eu acho que ninguém tá ligando muito. O filme dos Thunderbolts, foda-se. e o filme do Quarteto Fantástico, eu acho que é o único que pode competir com o Superman, só que eu acho que ainda tem muita incerteza em relação a esse filme, pelo fato da gente não saber quase nada de como ele vai ser. O que é muito interessante ver que a possível salvação de um gênero que tá bastante saturado e decaindo muito com o decorrer do tempo, esteja nas mãos do personagem que iniciou tudo isso. Além de que isso obviamente marca também o renascimento do personagem que teve a imagem bastante arranhada, por assim dizer, nesses últimos anos. Na verdade, eu acho que desde o Christopher Reeve, a gente não conseguiu ter nenhum filme ou ator pro Superman que fosse totalmente aceito pelo público e seja, assim, incontestável. E, assim, se bobear, talvez nem esse novo vá conseguir isso. Porque o filme do Superman do Christopher Reeve, ele foi tão impactante que chegou ao ponto de mudar até os quadrinhos. Se você pegar, por exemplo, o rosto do Superman, ele era de um jeito e depois do filme do Superman, eles mudaram a aparência dele, deixando com um rosto mais parecido com o do Christopher Reeve. E isso se dá, obviamente, pelo fato do Christopher Reeve ter sido um ótimo ator. Ele conseguia captar muito bem as nuances de personalidade que o Clark Kent tinha quando ele estava como ser humano e como ele estava como Superman. E de todos os atores que interpretaram o Superman, ele com certeza é o melhor. E além disso, os filmes também são muito bons, né? Apesar que hoje em dia eles possam estar muito datados e se você for ver eles possam parecer até meio bobinhos, pra época eles foram muito importantes pro cinema no geral e pra época são ótimos filmes. No caso, só os dois primeiros mesmo, porque o Superman 3 e 4, meu Deus. E depois dessa leva de filmes do Superman, a gente ficou um bom tempo sem ter filmes do personagem, foram tendo filmes de outros super-heróis, alguns deles sendo completos fracassos, outros indo bem, até que chega nos anos 2000 e aí houve uma grande mudança no gênero de filmes de super-herói. Porque com o lançamento do primeiro X-Men e do primeiro Homem-Aranha, foi com esses dois filmes que os estúdios foram começando a aprender como adaptar um filme de super-herói de forma mais certa para o cinema. Foi aí então que houve a tentativa de trazer o Superman de volta para o cinema com o Superman O Retorno, que dentro da história era meio que uma continuação do universo do Christopher Reeve, com outros atores diferentes. E esse filme, assim, ele tinha um potencial muito grande, ele é muito fiel aos quadrinhos, ele respeita muito o legado do Christopher Reeve e do Superman, só que a história do filme em si, ela é muito ok. Ele é um filme, às vezes, muito chato em vários momentos. A história em si, ela é muito esquecível. O final do filme é muito ruim. Então, assim, a tentativa de trazer o Superman de volta nesse momento não deu nada certo. E com isso a gente ficou de novo um tempo sem ter filme do Superman. Até que em 2013, embalado pelo universo cinematográfico da Marvel, que estava fazendo muito sucesso, houve de novo uma tentativa da DC de criar dessa vez um universo, começando então com o Homem de Aço, que diferente das outras duas versões, esse filme veio com uma proposta de trazer um Superman mais realista. E aqui a gente precisa dar uma pausa e falar sobre essa questão do realismo, porque é uma coisa que, ao mesmo tempo, influenciou no Superman, gerando histórias muito boas, só que, ao mesmo tempo, foi uma das coisas que mais prejudicou o personagem ao longo do tempo. Voltando muito no tempo, nas primeiras histórias do Superman, a gente via que ele era um personagem extremamente absurdo, tipo, ele era muito forte, ele conseguia comer kryptonita, ele carregava planetas usando uma corrente, ele era uma coisa absurda. Até que em 1985 chega na DC o evento Crise nas Infinitas Terras, que causa um enorme reboot nas histórias em quadrinhos, o que reseta todo o universo, começando tudo isso a partir do zero. E com isso, então, o quadrinista John Byrne, ele assumiu a missão, por assim dizer, de começar a escrever toda a nova fase do Superman, começando tudo no zero, o que ficou definida como a fase pós-crise da DC.
E primeiramente, uma coisa que o John Byrne faz que muda muita coisa no Superman é que ele deixa ele um personagem consideravelmente mais fraco do que ele era. Vários poderes que o Superman tinha, ele retira vários e deixa só os poderes mais básicos dele. E além disso, nessas histórias ele começa a explorar um lado mais real do Superman e uma parte muito mais humana que não tinha sido muito explorada nas histórias dele até aquele momento. Ele coloca dramas muito mais humanos do Superman, com ele se vendo muitas vezes em baixa e questionando a sua relação com ser um alienígena, mas ao mesmo tempo se vê como um humano. E toda essa fase do John Byrne, ela é incrível e tem muita gente que considera esse como o melhor Superman de todos e, de fato, ele tá na briga porque essa fase, ela é incrível. Só que o grande problema é que depois dessa era de histórias que o John Byrne escreveu do Superman, que foi muito boa, vários escritores tentaram replicar isso que ele fez, só que eles não conseguiram fazer isso muito bem, o que já acabou gerando histórias muito fracas do Superman, pra ser sincero. Porque tentavam sempre abordar essa questão do realismo do Superman e essas coisas, só que faziam isso muitas vezes de uma forma muito preguiçosa. Um exemplo que eu posso citar é que muitos escritores já falaram que o Superman é um personagem difícil de se escrever pelo fato dele ser muito poderoso e por isso é difícil encontrar algum vilão ou fazer algum inimigo que esteja à altura dele. E assim, esse é um argumento muito merda. Porque as histórias clássicas do Superman, uma coisa que sempre marcava elas é que elas tinham um surrealismo muito grande, porque justamente pelo fato do Superman ser um personagem extremamente poderoso, é que ele tinha inimigos e enfrentava situações que eram extremamente malucas. Ele enfrentava feiticeiros, ia para outra dimensão, enfrentava monstros, e eram histórias muito criativas. E quando os quadrinhos entraram nessa onda de tentar fazer algo mais realista, por assim dizer, e quando um escritor não conseguia fazer isso bem, a história muitas vezes ficava muito sem graça. E o Superman sofreu muito com isso durante vários anos. Tinham algumas histórias que conseguiam fazer alguma coisa diferente, por exemplo, o Superman Grandes Astros, que é uma história muito elogiada e que é de fato uma das melhores histórias do Superman. O Superman Brainiac também é uma história muito boa, só que ao mesmo tempo que tinha essas histórias muito boas, tinham várias que também eram muito fracas. E somado a isso, a gente chega ali num momento dos anos 2000 que começou a se iniciar um fenômeno que é toda essa coisa do Superman do mal. Foi ali que começou com histórias tipo The Boys, ou então Invencível, que eram histórias que mostravam um lado mais cruel dos super-heróis, com eles não sendo mais pessoas boas e sendo seres muito cruéis. E mais pra frente a gente vê a própria DC entrando nessa onda com o lançamento do Injustice, tanto na HQ quanto no jogo. E no início isso era uma ideia muito legal, você mostrar super-heróis que sejam cruéis e que não se importam com a população, uma coisa muito diferente. Só que nesses últimos anos, principalmente, isso foi usado tanto e com tanta exaustão que chegou num ponto que, sinceramente, já encheu o saco. Existem milhões de histórias agora que abordam essa questão do Superman do mal. O que era uma coisa inovadora, hoje em dia se tornou algo que todo mundo já conhece. E voltando pro Homem de Aço, ele surge no meio de todo esse contexto da DC querendo trazer histórias que fossem um pouco mais realistas com super-heróis. Vale lembrar que o Snyder ele assume o Homem de Aço basicamente porque o Nolan ele não quis, e com isso então o Snyder ele traz uma proposta para um Superman muito diferente daquele que a gente conhecia, uma história muito mais sombria, um Superman muito mais questionador, que não tem muita fé nas coisas que ele tá fazendo, um Superman às vezes muito confuso, que tem toda aquela coisa de complexo de Deus, e o Superman é tratado muitas vezes como Deus na história, e ele tendo que lidar meio que com essa visão que o povo tinha dele. E isso por si só eu não acho que seja um problema, porque assim como nos quadrinhos existem milhares de versões do Superman, uma diferente da outra, o Snyder ele quis trazer uma versão diferente para um personagem e trazer algo mais inovador, o que eu acho muito bom. E eu acho que ele consegue sim fazer isso no primeiro filme. Eu gosto do Homem de Aço, acho ele um bom filme. Eu tenho alguns problemas com algumas cenas, por exemplo, aquela parte do pai pedindo pro Superman não salvar ele. Eu acho aquela cena até hoje muito esquisita. Mas como um todo eu acho que foi um primeiro filme com um saldo positivo e que se continuasse sendo bem trabalhado, poderia gerar coisas muito boas no futuro. Só que aí vem um grande problema que o Homem de Aço, apesar de ter muita gente que gostou do filme, ele não fez uma bilheteria tão boa assim, e somado ao fato do primeiro Vingadores ter saído um ano antes e ter sido um estouro absurdo de bilheteria,
a DC meio que pirou e decidiu apressar o universo completamente e já decidiu fazer Batman vs Superman logo de cara. Eu sei que tem muita gente que adora esse filme, eu não acho ele tão ruim assim, só que uma coisa que não dá pra discordar é que esse filme, ele é uma bagunça. São 500 coisas acontecendo no filme, é o Batman contra o Superman, aí eles introduzem a Liga da Justiça, tem o Lex Luthor, que inclusive é um Lex Luthor horroroso, é a pior versão do Lex Luthor já teve, e aí o Snyder ele tenta meio que fazer uma junção de Cavaleiro das Trevas com a morte do Superman, ou seja, você vê como esse filme é megalomaníaco, eles decidiram pegar a história mais famosa do Batman com a história mais famosa do Superman e tentou juntar as duas, e assim, deu muito errado. Ainda teve o filme da Liga da Justiça, com todo aquele monte de polêmica, o que só veio para enterrar ainda mais o universo. E mesmo a Liga da Justiça da versão do diretor de 4 horas ter conseguido melhorar muita coisa e ser um filme muito bom, ainda assim o universo ele já estava praticamente morto. E no fim das contas, esse Superman e todo o universo do Snyder acabou se tornando algo que tinha um potencial muito grande de ser algo muito bom, só que a pressa e algumas decisões meio questionáveis do Snyder acabaram praticamente matando tudo e não tendo continuidade. E com isso, então, a gente chega nesse novo filme do Superman, que vem com a missão de não só começar esse novo universo da DC, mas também dar uma revigorada no personagem que vem sido bastante estragada nesses últimos anos. E com o trailer do filme a gente vê que ele tá fazendo exatamente isso. O filme ele parece ter uma estética muito clássica, uma coisa muito colorida, que remete muito às primeiras histórias do Superman. A minha única preocupação em relação a esse filme é que dá pra ver que vai ter muito personagem, muita coisa acontecendo, e eu tenho um pouco medo disso, de que o filme não saiba trabalhar todos esses personagens e que possa acabar virando uma bagunça completa e que não funcione nada. Mas isso a gente só vai saber na hora que lançar. Mas obviamente isso tudo é só a minha opinião. Se você concorda comigo ou discorda, deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo e quer que eu fale mais sobre outras coisas de super-herói e sobre outros assuntos, deixa o like e se inscreve no canal para poder me ver falando disso mais vezes. E é isso, falou!